Pessoal, tudo bem? Falando um pouco sobre elementos ou dispositivos de expansão, esse curso aqui é um bônus do curso maior, né? Que é formado por 5 módulos a respeito de VRV e VRF. Então, eu resolvi colocar essa aula aí, sendo que já adianto que VRV e VRF usam válvulas de expansão eletrônicas, tá bom? Elementos ou dispositivos de expansão são fundamentais em um circuito de refrigeração e ou ar-condicionado, tá? Ao passar pelo dispositivo, o refrigerante perde pressão e tem uma queda de temperatura. Vai da pressão de condensação à pressão de evaporação. Lembram disso? Falei aí na aula passada, né? Olha aqui, ó. Passou pelo elemento de expansão, tem uma queda na pressão aqui, tá? Vocês não estão vendo a linha de temperatura, mas também tem uma queda de temperatura. Estou falando dessa linha aqui, tá? Desse trecho 3 para 4 aqui, tá? No circuito de... Aqui, no circuito de refrigeração, elemento de expansão. Estou falando quando passa por esse trecho aqui, tá certo? Compreendido? Vamos adiante. Basicamente são dois tipos, tá? De elementos de expansão. Tubo capilar, tá? Que é mais comum, inclusive é usado, inclusive é bem antigo, tá? São tubos longos com diâmetros internos, tal qual essa foto aqui, ó, bem reduzidos, tá? E como o fluido tem de percorrer todo esse trajeto por um pequeno diâmetro, temos então a queda de pressão. Por serem baratos, são muito utilizados ainda na refrigeração doméstica e comercial leve, tá? A desvantagem é que não se ajustam direito às variações de carga térmica e pode inclusive entupir. Ou seja, para quem, falando em termos de VRV e VRF, não é o caso capilar, né? Não haveria de ser. É o segundo tipo que fica mais adequado. O segundo tipo é válvula de expansão. Podem ser manuais, automáticas, eletrônicas de pulso, de passos, e aí sim utilizadas em VRV e VRF, tá? Tem preço maior, mas permite ajustes precisos de acordo com a variação de carga. Controla de forma eficiente o superaquecimento, lembra? Então, não há dúvida que para VRV e VRF, que é um multi-split aí de alta performance, de valor agregado maior, né? Tecnologicamente falando mais avançado, a gente usa então válvula de expansão eletrônica, tá? Eu tenho aqui um pequeno desenho, uma ilustração, ó. Válvulas de expansão eletrônicas, vamos pegar aqui. Em sistema de refrigeração mecânica, o refrigerante ao deixar o compressor é um gás com pressão e temperatura alta, sem novidade, né? Em seguida, dentro do condensador, veja, para entender tudo isso aqui, vocês têm que ter em mente o circuito frigorífico, com aqueles 4 elementos e como é que funciona, tá? Como é que ele gira, qual é o sentido de que o fluido refrigerante percorre nele, tá? Senão não consegue entender isso aqui. Volte o vídeo quantas vezes for necessário, tá? Vamos ler de novo. Em sistema de refrigeração mecânica, o refrigerante ao deixar o compressor é um gás com pressão e temperatura altas. Em seguida, deixa o condensador, em seguida entra no condensador, onde rejeita calor para o ambiente, saindo na fase líquida, porém com pressão e temperatura ainda elevados. Não pode ir para a válvula de expansão. O efeito de refrigeração é obtido quando o refrigerante passa por um dispositivo que reduz drasticamente a sua pressão. Esse dispositivo poderia inclusive ser capilar, né? E consequentemente a sua temperatura antes de ingressar no evaporador na fase líquida, gelada e com baixa pressão. No evaporador, o refrigerante extrai o calor do meio que se pretende resfriar, tá? É isso. Aqui na ilustração, um microprocessado, um exemplo de motor de passo, de válvula de expansão, tá? Temos aqui outro exemplo. Aqui, ó, à esquerda, válvulas de expansão eletrônica, que são amplamente utilizadas nos circuitos frigoríficos de VRV e VRF, tá? Splits também alguns, né? Ainda mais com inverter, né? Com sistema inverter, que é uma outra história, né? Mas quem acompanhar o curso todo vai ficar sabendo tudo isso. E à direita um outro tipo de válvula, a termostática. Essa termostática ela tem um bulbo, né?
que determina a temperatura, a variação, o ΔT, né? E faz com que abra mais ou feche mais essa válvula, tá? Liberando ou mais, né? Menos ou mais fluido, tá? Controlando inclusive o superaquecimento, né? Aliás, uma das funções primordiais são essa aí, tá? Mostrando mais um pouquinho, motor de válvula de expansão eletrônica, motor de passo com engrenagens. Dá uma olhada aqui, ó. Alta pressão, baixa pressão, né? Refrigerante líquido de alta pressão. Então esse lado aqui, ó, esse lado aqui é o que está vindo lá do condensador, líquido de alta pressão. E saindo, passando pela válvula, né? Refrigerante líquido líquido e vapor a baixa pressão. Então, passou pela válvula, pressão baixou, tá? O microprocessado, o tempo todo trabalhando aqui, ó. Esse motor de passos. Deixa eu ver se eu volto um pouquinho mais aqui. Princípios, ó. O funcionamento básico do motor de passo é dado pelo uso de solenoides alinhadas. Só 1, 2, 3, 4, ó, solenoides alinhadas. 2 a 2 que, quando energizadas, atraem o rotor fazendo-o se alinhar com o eixo determinado pelas solenoides, causando assim uma pequena variação de ângulo, que é chamada de passo. Por isso o motor de passo. Existe de pulsos também, tá? Quase igual, mas na verdade são pulsos, não são passos. A velocidade e o sentido do movimento são determinados pela forma com que cada solenoide é ativada. Sua ordem de velocidade entre cada ativação. Tá certo? O fundamento é esse, tá? Fundamento, tá bom? Ó. Certo? Ó, passo 1, 0, né? Aí. Olha aí. Passo 2, ó. Então, dado solenoides alinhadas 2 a 2 que, quando energizadas, atraem o rotor, fazendo-o se alinhar com o eixo. Olha o eixo aqui, tá? Determinado pelas solenoides, causando assim uma pequena variação do ângulo, que é chamada de passo, certo? Ó, unipolar, passo inteiro, unipolar, meio passo, enfim. Aqui, lógico que aqui é um assunto mais aprofundado, né? Mas o que eu quero que vocês guardem aqui dessa aula? E VRV e VRF usa a válvula de expansão eletrônica, tá? É isso, porque vocês vão precisar. E guarde também que válvula de expansão, elemento de expansão, é um dos 4 componentes fundamentais do ciclo frigorífico, tá bom? Vejo vocês já já na aula de número 7, cujo título está na tela.